Hoje a nossa palavra vai ser sobre ser discípulo de Jesus. A gente vê Jesus muito batendo na tecla, né? O que deve ser um verdadeiro seguidor dele, um verdadeiro discípulo dele. É muito comum as pessoas acharem que apenas crer em Deus, apenas crer em Jesus, já basta para ser discípulo dele, já basta para ser um discípulo de Jesus e somente isso. Mas a Bíblia ela nos mostra algumas coisas que a gente deve seguir. E isso demonstra, né, se a gente é um discípulo verdadeiro ou um discípulo falso. E isso mostra se a gente realmente é um seguidor de Jesus ou não. Ou se a gente está seguindo Jesus por inteiro ou pela metade. E que hoje a gente venha refletir nessa palavra e venha conseguir identificar, né, examinar a si mesmo que tipo de discípulo a gente tem sido. Se a gente tem sido realmente um discípulo verdadeiro de Jesus, um discípulo falso ou um discípulo pela metade. Discípulo é aquele que estuda, é um aluno, um aprendiz, um aluno receptivo aos ensinamentos, quem recebe disciplina ou instrução de outra pessoa, quem segue as ideias ou imita os exemplos de outro. Seguidor é aquele que segue, é um continuador. A gente vê na Bíblia Jesus não apenas ensinando aos seus discípulos o que eles deviam fazer, ensinando eles a viver uma vida de obediência, mas também pedindo para seus discípulos ensinar as outras pessoas aquilo que ele tinha ensinado. Então, ser um discípulo de Jesus realmente é um seguidor verdadeiro, é ser um continuador daquilo que ele ensinou através das escrituras, aquilo que ele ensina através das escrituras e aquilo que ele pede para a gente obedecer através das escrituras. E ser discípulo de Jesus é realmente aquele que não apenas segue uma ideia, né, mas imita o seu exemplo. Quanto de Jesus a gente tem imitado, sabe? Seja em atitude de viver uma vida de santidade, seja em atitude de amar ao próximo, seja em atitude de ter atitudes boas para com o outro, seja a atitude de perdoar. Com seguidor de Jesus e discípulo de Jesus a gente tem sido. Um discípulo é aquele que permanece fiel aos ensinamentos de Jesus. João 12, 26 diz: quem quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou. Então, ser um discípulo de Jesus é seguir a ele onde ele vai. Então, tudo aquilo que Jesus fez e tudo aquilo que Jesus nos ensina através da palavra, a gente deve seguir aquilo que ele diz. A gente deve seguir aquilo que ele nos ensina. O discípulo de Jesus é aquele que faz aquilo que ele diz. Em João 14, 21 ao 24, diz assim: aqueles que assentam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam, e porque me amam serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não Iscariotes, disse: porque o Senhor vai revelar somente a nós e não ao mundo no geral? Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembre-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do meu Pai que me enviou. Então, um discípulo é aquele que aceita os mandamentos de Jesus e obedece. E isso demonstra que ele não é apenas um discípulo qualquer, né? Um discípulo que diz que é discípulo, mas não segue aquilo que ele diz. Um discípulo de verdade que o ama, o obedece e segue aquilo que ele diz. E uma parte muito interessante disso é que fala que aquele que obedece, né, os mandamentos, aquele que segue e aceita os mandamentos, Jesus vai se revelar a ele. Não apenas Jesus, mas ao Pai também. O Pai também vai se revelar a ele. Os discípulos, a gente vê que eles tinham um acesso privilegiado a Jesus, porque tinham um compromisso sério com ele, ao contrário do resto da multidão. E em João a gente vê isso, né? Onde Jesus fala que ele vai se revelar. E se a gente for parar para pensar, é realmente isso mesmo, porque em Marcos 4, 33 ao 34 diz: com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes ensinava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicavam-lhe tudo. Então, Jesus ele guardava, né, a explicação daquilo que ele estava dizendo em parábolas para seus discípulos. E a gente vê que isso é muito real, porque ele realmente fala que ele vai se revelar, né, àqueles que são dele. Então, quanto de revelação a gente tem tido de Jesus na nossa caminhada com ele? Quanto de Jesus a gente tem visto, sabe, de coisas que a gente às vezes acha improvável de ver Jesus? Quanto Jesus tem se revelado a nós através da caminhada diária que a gente tem tido com ele? Um discípulo tem um acesso privilegiado a Jesus, sabe? Porque é um discípulo dele. Então ele vai falar com você. Então ele vai ministrar o seu coração. Então ele vai tocar coisas
no seu coração e vai mostrar coisas, porque você é discípulo e discípula dele, então ele vai se revelar a você. Um discípulo, ele é conhecido pelo amor. Em João 13, 35, João 13, 35 diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. No Brasil a gente vê que não existe perseguição assim escancarada aos cristãos, né? Uma perseguição bem de levezinha, mas muitas das vezes os cristãos, né, os que falam que são evangélicos, os que falam que são seguidores de Jesus, acabam sendo perseguidos pelo motivo errado, né? Onde não demonstra o amor de Jesus, não demonstra o acolhimento de Jesus, não demonstra aquilo que a palavra diz, né? De uma forma real, e acabam sendo perseguidos, né? E acabam não mostrando, né, o amor de Jesus e não amando as pessoas através de suas atitudes, através daquilo que Jesus ensina. E com isso, se a gente tem atitudes assim, onde a gente não ama o outro, independente de quem o outro seja, não ama o outro, independente se é o nosso inimigo ou não, a gente está deixando de fazer o que a Bíblia diz e ensina, que se a gente é discípulo dele, a gente ama uns aos outros. Se a gente é discípulo dele, a gente ama as pessoas e a gente vai derramar esse amor nas pessoas, um amor que não é nosso, um amor que não vem de nós, mas um amor que vem de Jesus. Um discípulo verdadeiro, ele permanece fiel na palavra. João 8, do 31 ao 32 diz: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, se a gente permanece firme na palavra, a gente verdadeiramente é discípulo de Jesus. Claro que isso não vai isentar da gente, muitas das vezes, não conseguir obedecer ou ter deslizes na caminhada com Jesus. A gente vê vários exemplos na Bíblia, né? Pedro mesmo é um exemplo de um discípulo de Jesus que falhou, mas ele reconheceu que falhou com Jesus. Ele reconheceu que naquele momento ele estava negando a Jesus e ele voltou atrás, sabe? Ele se arrependeu. Então, se a gente, mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos deslizes, a gente cai na real e entende que a gente precisa se arrepender e precisa viver uma vida de obediência a Jesus e passa a obedecer, a gente também está sendo fiel à palavra e fiel àquilo que Jesus diz, e a gente está obedecendo aquilo que ele diz. Então, ser um discípulo de Jesus é realmente ter essa permanência na palavra, sabe? Ter esse esforço de permanecer na palavra. A gente vê nos Salmos sempre falando sobre o prazer de obedecer aos mandamentos, sobre o prazer de obedecer a Deus, sobre o prazer de estar satisfeito em obedecer a Jesus. E realmente somente discípulos, né, se sentem satisfeitos e sentem o prazer em obedecer a Deus. Somente os discípulos vai continuar firme na palavra, mesmo em situações que podem ser difíceis, que irão nos provar a nossa obediência, que irá provar a nossa fidelidade a Deus, mas ainda assim vai permanecer fiel. E mesmo que falhe, vai voltar atrás e vai começar a caminhar uma caminhada de fidelidade a Deus. Em 1 João 2, do 3 ao 6 diz: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, se a gente fala que está em Jesus, se a gente fala que está em Deus, se a gente fala que é cristão, se a gente fala que é um discípulo de Jesus, a gente deve andar como Jesus andou. A gente deve andar, seguir os passos de Jesus, deve seguir aquilo que ele nos ensina, aquilo que ele nos ordena a fazer. E aqui também fala, né, que a gente sabe, Deus sabe, e ele conhece aqueles que o ama, ele de verdade, né, aqueles que o obedecem. Então a gente deve fazer uma análise da nossa caminhada, o quanto eu tenho sido fiel a Jesus na minha caminhada, o quanto eu tenho sido realmente um discípulo verdadeiro, onde eu sigo a Jesus, onde eu busco obedecê-lo, onde eu busco ter essa caminhada de obediência diária, essa caminhada de obediência que muitas das vezes não é fácil, que muitas das vezes custam muitas coisas, mas ainda assim eu escolho permanecer fiel àquilo que Jesus me pede. Eu escolho permanecer fiel àquilo que Jesus me diz. E
Tudo isso porque eu escolho realmente ser um discípulo verdadeiro, eu escolho realmente ser um seguidor verdadeiro de Jesus. E não um seguidor que apenas diz que é seguidor de Jesus, que apenas diz que é um discípulo de Jesus, onde não consegue amar uns aos outros, onde não consegue obedecer a palavra e onde apenas diz que o conhece, mas não conhece. E aqui a palavra diz que aquele que diz que o conhece, mas não segue aquilo que ele diz, é mentiroso. Então que a gente não venha ser discípulos falsos, né? Onde a gente acha que está caminhando com Jesus, onde a gente acha que está obedecendo a Jesus por fazer coisas mínimas, mas na verdade não está, e está sendo não apenas um falso seguidor de Jesus, mas também um mentiroso. Um discípulo de Jesus, ele nega a si mesmo. Em Lucas 14:33 diz, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Renunciar é algo que não é fácil, mas deve ser muito presente na caminhada daqueles que seguem Jesus, daqueles que são discípulos de Jesus. Jesus, ele sempre está nos pedindo algo. Jesus sempre está nos chamando para renunciar a algo. E muitas vezes são coisas que são difíceis, muitas das vezes são coisas que vai nos custar muito, muitas vezes são coisas que vão ser dolorosas. Mas ainda assim, um discípulo verdadeiro vai renunciar ao que for, porque ele é um discípulo verdadeiro, e ele ama Jesus, e ele ama Deus, e ele quer obedecer a Deus e quer obedecer aquilo que ele diz. Então ele vai colocar a sua própria vontade de lado para fazer a vontade de Deus. Ele vai renunciar a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Lucas 14:27 também diz: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Então você não apenas deve negar a si mesmo, mas você precisa carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Você precisa carregar a sua cruz e seguir a Jesus, e isso às vezes pode ser algo pesado, e isso às vezes pode soar como algo muito difícil. Mas Deus, ele sempre nos chama a viver coisas que a gente, ao nosso olhar humano, né, podem ser muito difíceis, mas uma caminhada com ele se torna fácil, porque é ele que nos fortalece, é ele que nos capacita, é ele que nos ensina. Então, se a gente realmente quer ser um discípulo verdadeiro, se a gente realmente quer ser um discípulo fiel a Deus, a gente precisa seguir algumas coisas, né? A gente precisa amar uns aos outros, a gente precisa obedecer aquilo que Jesus nos ensina, a gente precisa negar a si mesmo, precisa carregar a sua própria cruz e seguir a Jesus. Algo que eu acho muito interessante é que quando Jesus estava escolhendo os apóstolos, os seus discípulos, muitas vezes ele estava fazendo alguma coisa e Jesus apenas falava assim, vem e segue-me. Eles largavam tudo que estavam fazendo, qualquer coisa que eles estivessem fazendo, e seguiam Jesus, sabe? Nem perguntavam nada, apenas iam e seguiam a ele. Então, o quanto nós estamos dispostos a fazer o mesmo. Jesus fala assim, vem e segue-me. Vem e seja meu discípulo. Vem e seja o meu seguidor. Vem e seja meu discípulo fiel, meu discípulo que me obedece, sabe? E a gente vai estar ali disposto a seguir, disposto realmente a viver aquilo que ele tem para nós. Às vezes sem nem perguntar. Jesus falou, vem e segue-me, sabe? E eles não perguntaram para onde. Eles não perguntaram o que iria acontecer lá na frente. Eles apenas seguiram. E será que a gente tem apenas ouvido Jesus e seguido, sabe? Indo em direção aos passos dele, indo em direção à direção que ele está indo. Ou a gente tem se questionado por que devo obedecer, por que eu devo amar aquele que me persegue, por que eu devo obedecer coisas que são difíceis, obedecer coisas que eu não quero. Por que eu tenho que fazer tantas coisas ao invés de apenas de ouvir Jesus falando, vem e segue-me, e seguir a ele. Um discípulo de Jesus, eu separei 6 características que a Bíblia fala, para que a gente possa analisar, né, se a gente tem essas características. Se a gente tiver, glória a Deus, que a gente permaneça e procure outras. E se não tiver, ou se tiver apenas alguns, que a gente venha continuar buscando, sabe? Através da palavra, através da oração, através de conhecer mais a Jesus, ser realmente discípulos verdadeiros. Um discípulo de Jesus, ele ama Jesus, ele aprende com Jesus, ele imita Jesus, obedece e segue Jesus, fala sobre Jesus e convive com os outros discípulos. Então, ele ama Jesus, então ele vai colocar Jesus acima de qualquer coisa da vida dele. Jesus vai ser o primeiro no coração dele, ele vai amar a Deus e a Jesus acima de todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua alma. Ele aprende com Jesus, então ele vai querer passar tempo com Jesus aprendendo, seja através da oração, seja através da palavra, seja através de um momento de estudo da palavra. Ele vai querer aprender com Jesus para que ele possa conhecer mais a ele
e ele possa se chegar mais a ele através desse conhecimento. Ele imita Jesus. Então, ele vai começar a seguir os passos de Jesus e fazer aquilo que Jesus fazia. E ele vai começar a imitar Jesus, realmente ser um imitador de Jesus. Paulo, ele fala assim que as pessoas poderiam seguir ele, poderiam imitar ele, porque se as pessoas estivessem imitando ele, estariam imitando Jesus. Então, quando você diz que é um cristão, quando você diz que é um imitador de Jesus, quando você diz que é um discípulo, é um seguidor de Jesus, as pessoas podem te imitar e elas te imitando, elas vão estar imitando a Jesus ou não. As pessoas te imitando, elas vão também ser um discípulo de Jesus ou não. As pessoas te imitando, elas serão um seguidor, um discípulo verdadeiro de Jesus, ou uma cópia barata de discípulo, ou um discípulo falso. A gente deve analisar isso em nossas vidas. Ele obedece e segue a Jesus. Então ele não apenas ama, aprende com Jesus e imita. Ele vai pegar tudo isso que ele aprendeu com Jesus, ele vai passar a obedecer e seguir a Jesus. E pegando isso que ele aprendeu, a parte que ele começou a imitar Jesus, de obedecer e seguir a Jesus, ele vai falar sobre Jesus para outras pessoas. Porque ele não vai guardar aquilo que Jesus tem entregado para ele apenas para si mesmo. Ele vai começar agora a derramar na vida de outras pessoas e ensinar a outras pessoas também a ser um discípulo. Incentivar outras pessoas também a ser um seguidor de Jesus verdadeiro, um discípulo verdadeiro. E ele convive com outros discípulos. E isso entra na comunidade local, a igreja, caminhar com pessoas que são cristãs, caminhar com pessoas que seguem a Jesus e outros discípulos e viver em comunhão. Então Jesus ele está nos chamando a ser discípulos verdadeiros, onde a gente vai fazer a vontade dele e não a nossa, onde a gente vai imitar a Jesus, onde a gente vai buscar ser um seguidor verdadeiro de Jesus. Voltando no episódio de Pedro, quando Pedro negou Jesus, as pessoas perguntaram, né, e falavam assim, você segue a Jesus e tudo mais, e Pedro negava, mas as pessoas falavam assim, mas você se parece com ele, sabe? E por mais que Pedro, naquele momento, ele estava tendo atitudes de não ser um seguidor de Jesus, de não ser um discípulo, foi uma falha que depois ele se arrependeu, ele se parecia com Jesus, ele se parecia com um seguidor de Jesus. A gente pode tirar 2 lições disso, parecer e não ser, então se torna uma farsa, que não era o caso de Pedro, né? Ou por mais que esteja falhando, né, na caminhada, por mais que esteja vivendo momentos de desobediência, ainda assim você está se parecendo. Então você pode se arrepender da vida que tem levado, da desobediência, da negação que você tem tido com Jesus e passar agora a ser um discípulo fiel, né? Se arrepender, olhar para onde você está fazendo de errado, as coisas que você está fazendo de errado, se arrepender delas e seguir a Jesus de verdade, ter uma caminhada com Jesus fiel a ele. A gente pode realmente ser um seguidor de Jesus, a gente pode realmente ser um seguidor verdadeiro de Jesus. Basta a gente aprender com ele, sabe? Jesus, ele ensinou a ser um seguidor dele de verdade. Jesus, ele ensina a sermos um seguidor dele de verdade, um discípulo de verdade. E a gente tem vários exemplos na Bíblia. E a gente pode aprender, sabe, com cada exemplo de erro e acertos dos seus discípulos, porque eram pessoas que falhavam e acertavam também, e pessoas que buscavam aprender com Jesus e imitar Jesus. E isso é um discípulo verdadeiro, sabe? Um discípulo verdadeiro não é aquele que nunca erra, que nunca vai pecar, porque isso é impossível. A própria Bíblia fala que aquele que fala que não peca é mentiroso também, vive no engano. Mas um discípulo verdadeiro é aquele que está sempre buscando obedecer, aquele que está sempre buscando se parecer com Jesus, imitar Jesus, aquele que está todo dia buscando ser quem Jesus o chamou para ser. Um discípulo de verdade, ele não se contenta em estar onde ele está, ele sempre quer chegar mais longe na caminhada com Jesus, ele sempre quer se tornar mais fiel e mais firme na caminhada com Jesus. Isso é ser um discípulo de verdade, e para ser um discípulo de verdade a gente precisa ter essa construção diariamente. Não tem como eu acordar amanhã e eu já ter todos os requisitos de ser um discípulo de Jesus. Eu preciso todos os dias construir isso. Eu preciso todos os dias alimentar isso na minha vida. E a gente só alimenta numa caminhada com Jesus e se relacionando com Ele. Jesus está nos chamando não para ser uma multidão que segue a Ele e não sabe por que está indo atrás dele. E talvez indo apenas atrás daquilo que Ele pode oferecer, atrás daquilo que Ele pode dar. E a gente sabe que existe um episódio na Bíblia onde Jesus começa a falar palavras duras e muitas pessoas deixaram de o seguir. E aqueles que eram fiéis, né, discípulos fiéis e verdadeiros a ele,
ficaram, ainda falam assim, Senhor, não tenho para onde ir, só você tem as palavras de vida eterna. Então que a gente venha ser esses discípulos, sabe? Mas que às vezes Jesus nos vem com palavras duras, com exortação e situações que são difíceis. A gente venha se lembrar que não existe lugar que a gente possa estar a não ser nele. Que a gente venha se lembrar que a gente é seguidor dele, que ele nos chamou. E se ele nos chamou, a gente deve seguir. Jesus está te chamando hoje. Vem e segue-me. Não pergunta para onde vai, sabe? Não importa a direção que você deve ir. E o que importa é que Jesus está te chamando. Se ele está te chamando para ir, apenas segue ele, apenas imite a ele e viva aquilo que ele tem para você e seja aquilo que ele te criou para ser. E seja um discípulo de Jesus, um discípulo verdadeiro, para que quando as pessoas olharem, elas vão saber que você é um discípulo de verdade. Elas vão reconhecer que você é um discípulo de verdade e não a faça. Porque infelizmente a gente pode olhar no mundo inteiro que existem muitos falsos cristãos, existem muitos falsos discípulos e que a gente não venha ser os falsos discípulos de Jesus que dão maus exemplos, mas a gente venha ser exemplos de discípulos verdadeiros que seguem a Jesus, que são fiéis a eles, fiéis à palavra, fiéis àquilo que ele nos pede e fiéis àquilo que ele nos chama para fazer. Grandes coisas são por vir.